Graça e paz do Senhor Jesus no seu coração. Amém. É uma imensa alegria estar aqui com vocês novamente para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer e me vocacionou. Comunicar, anunciar, ensinar a sua palavra com o objetivo de que a igreja seja equipada e edificada. E tudo isso, irmãos, tem um propósito claro, para que de fato a igreja alcance as pessoas que estão lá fora. Eu já falei isso e vou repetir. Todas as vezes todo domingo que eu vejo esse vídeo em comemoração ao centenário, parece que é uma nova reflexão que vem ao meu coração. E uma das perguntas que eu faço para mim mesmo, eu não sei você, mas que eu faço para mim mesmo, o quanto dessa realidade eu tenho vivenciado, irmãos? O quanto da missão de Deus nesse sentido, que é anunciar Cristo ao mundo, o quanto disso é uma verdade permanente na minha vida. Então, o vídeo é curto, é rápido, mas tem uma mensagem profunda que deve nos levar a refletir todas as vezes que nós vemos. Irmãos, nessa noite, abra sua Bíblia comigo. Eu quero, depois de uma pausa aí por causa da Páscoa e do Dia das Mães, eu quero voltar nosso mergulho aqui na narrativa escrita por Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos. Ainda tem muita coisa aqui que eu creio que o Espírito Santo quer falar conosco e quer nos instruir. E nessa noite eu quero ler esse texto e trabalhar baseado nele. O tema é esse que você está vendo no telão: o Evangelho é para todos. E eu confesso a vocês que enquanto eu estava lendo, estudando, meditando nas Escrituras e ouvindo a voz do Espírito Santo, procurando ser sensível ao que ele queria dizer, eu fiquei pensando que o Evangelho, sim, de fato ele é para todos. Nem todos o aceitarão. Nem todos o aceitarão. Mas ele deve ser anunciado a todas as pessoas. Foi isso que Jesus, após a sua ressurreição, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, ele disse aos discípulos: olha, vão pelo mundo, preguem, anunciem a palavra, o Evangelho a todas as pessoas. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Percebe que a resposta das pessoas, antes disso, a responsabilidade de anunciar o Evangelho é nossa, é da igreja. E se tem uma coisa, irmãos, que nós não podemos fazer, é terceirizar a missão de Deus. Nós não podemos fazer isso. Negligenciar e terceirizar uma responsabilidade que Deus delegou para a igreja. Percebe isso? Deus não delegou essa tarefa a nenhuma outra instituição desse mundo. Deus delega essa tarefa à sua igreja. E nós não podemos negligenciar, irmãos. Nós precisamos anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Eu vou trazer um pouquinho disso na mensagem. Lembrando que nem todos aceitarão, mas independente, a nossa tarefa é anunciar o Evangelho. E o texto que eu quero trabalhar com vocês está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. É um texto um pouquinho longo. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 8, versos 4 até o verso 17. Eu peço que você acompanhe. Eu vou fazer a leitura na NVI. Atos capítulo 8, versos 4 ao 17. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia.
Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Amém. Esse é o texto bíblico base da nossa reflexão da vida. Mais um enter, por gentileza. Tem algumas ênfases aqui que eu gostaria que vocês percebessem ao longo do desenvolvimento da mensagem. Irmãos, o contexto imediato dessa narrativa feita por Lucas mostra, e eu já mencionei algumas coisas disso anteriormente, mas o contexto mostra que o início de uma movimentação necessária e que ao mesmo tempo foi benéfica para a igreja em Jerusalém. A causa, nós sabemos, a causa da perseguição, ela não foi nem um pouco benéfica. A morte de Estevão, um homem que Lucas registra e descreve como um homem cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, e que havia sido escolhido, juntamente com outros 6 homens, para servir as mesas das viúvas, dar assistência às viúvas, ali naquele contexto da igreja. E aí é importante lembrar algumas coisas aqui, quando nós falamos de perseguição. Primeiro, é que nem sempre, irmãos, as perseguições que a igreja enfrentou, e continua enfrentando e continuará enfrentando, porque se tem uma coisa que a igreja precisa estar consciente, é que nesse mundo nós sempre estaremos enfrentando oposição. Irmãos, nunca se esqueça disso. A igreja que vive a palavra de Deus, ela nunca ficará, ela nunca permanecerá confortável nesse mundo. Primeiro, porque Deus nos tira desse mundo, Ele nos transforma, Ele molda o nosso caráter e o nosso coração a partir da sua palavra. E nós não podemos esquecer, irmãos, que quando isso acontece na nossa vida, Deus está forjando a nossa vida, Ele está nos transformando, porque afinal de contas, o propósito que Ele tem em nós e através de nós, é que outras vidas, outras pessoas, assim como nós, também sejam resgatados. E se tem uma coisa que nós não podemos esquecer nessa caminhada dessa realidade, e outra coisa, irmãos, a palavra de Deus, da mesma maneira que nos confrontou no início da nossa conversão, eu principalmente posso listar a quantidade as áreas, as coisas que Deus confrontou na minha vida a partir da sua palavra.
E a palavra de Deus, ela faz isso, irmãos. Ela tem esse poder de nos confrontar a partir daquilo que nós vivemos e que está totalmente contrário ao que Deus estabeleceu. E por isso nós não ficaremos confortáveis nesse mundo, e por isso aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho também não se sentirão confortáveis. Eles serão confrontados como eu fui e como você foi. E aí nós precisamos lembrar, quando o assunto é perseguição, que nem sempre as perseguições que a igreja enfrentou e vai continuar enfrentando têm origem em grupos que são contrários ao cristianismo. É interessante essa narrativa de Lucas, porque nós olhamos ali e vamos perceber que por vezes a perseguição surge, preste atenção nisso, de dentro do próprio círculo religioso. Se você dá uma olhadinha rápida comigo no contexto, olha Atos capítulo 6, verso 9. Olha aí na sua Bíblia. Atos capítulo 6, verso 9. Contudo, levantou-se oposição de quem? Olha só. Levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene, olha só, de Alexandria, da Cilícia e da Ásia. Dentro do próprio contexto judaico-religioso, se levanta oposição contra a igreja. No caso específico aqui, contra Estevão. E nós sabemos pelo desenrolar da narrativa, eu não vou entrar nesses detalhes, porque eu já falei isso anteriormente, essa oposição que se levanta contra Estevão, ela desemboca na sua morte por apedrejamento. E aqui, irmãos, nós então percebemos algumas coisas importantes. Primeiro, eu já falei que a perseguição, ela pode ter origem dentro do próprio círculo religioso. É o que está acontecendo aqui. O segundo aspecto que eu queria destacar desse versículo é que a perseguição, ela nem sempre assume a forma de uma morte física. Por mais terrível e triste que isso seja, nós sabemos, há irmãos nossos nesse exato momento escondidos. Nós temos consciência, há missionários que estão mundo afora, anônimos, que não podem se identificar como ministros do Evangelho. Porque num contexto de perseguição, onde a vida é colocada em risco, eles precisam se preservar, irmãos, para que a mensagem do Evangelho, ela continue sendo proclamada. Mas o fato é que a perseguição, ela nem sempre desemboca nessa atitude mais drástica, de morte física. Antes, ela pode assumir outras formas, como por exemplo a oposição ao ensino. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu, pela caminhada, já tive experiências assim. Posso afirmar que é desagradável. Mas ao mesmo tempo, irmãos, isso não pode me fazer recuar. Ao mesmo tempo, isso não pode nos paralisar e nos intimidar diante das oposições. Eu já vivi experiências de pregar o Evangelho, de falar de Jesus, do amor, da graça de Deus. E veja, o que nós estamos anunciando é uma mensagem de salvação. Não é uma mensagem de condenação, mas nós encontramos oposição. E essa oposição é forte em relação ao ensino e em relação ao testemunho fiel das Escrituras que nós damos para as pessoas, onde quer que nós estejamos. E nós vamos encontrar oposição, irmãos. Isso aconteceu com Estevão. Se você for olhar, não vou entrar nos detalhes também por causa do tempo, mas se você for ler todo o capítulo 7 aqui de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar ali, Lucas registra o discurso de Estevão, que tem início com essa oposição levantada pelos próprios judeus. E ele então faz um discurso, e olha que eu vou falar para vocês, hein? Que discurso
fantástico. Vale a pena, irmãos, estudar o discurso de Estevão no Sinédrio naquele dia. Ele começa com Abraão, ele vai para Moisés, ele vai fazendo uma ponte, ele vai trazendo consistência, fundamento ao seu discurso, e que tem fundamento real, fundamento sólido na palavra de Deus. E quando ele chega no final, esses dois versículos eu quero ler com vocês. Quando ele chega no final do discurso, depois de preparar todo o ambiente, de dar fundamento sólido, bíblico, consistente para aqueles líderes religiosos, ele toca na ferida deles. Irmãos, a hora que ele toca na ferida, olha o que acontece. Acompanha comigo, Atos 7, versos 51 ao 53. Aqui é o finalzinho do discurso de Estevão. Olha o que ele diz para os líderes religiosos. Povo rebelde, olha só, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Olha só. O que Estevão está fazendo, irmãos, na realidade, é lançar diante deles, é trazer à luz aquilo que esses líderes religiosos já sabiam há muito tempo. Um povo, assim como os seus antepassados, obstinados de coração e de ouvidos. Um povo, irmãos, preste atenção nisso, porque nós hoje temos esse privilégio, e o que nós fazemos com esse privilégio é a grande questão para nós. Um povo que ouviu as palavras da lei desde o início. Um povo escolhido por Deus, um povo que Deus firma com eles uma aliança, e separa eles para formar deles e a partir deles uma grande nação. E uma nação que seria referência, que seria um contraste para as nações em volta, ao redor. Mas um povo que, quando nós olhamos ao longo de toda a Escritura, as narrativas do Antigo e do Novo Testamento, vemos um povo, irmãos, que fechou os ouvidos para a mensagem de Deus. Um povo obstinado que fechou o coração para receber o Salvador do mundo, que assinaram com todas as letras a sentença de morte do nosso Salvador Jesus Cristo. Eles sabiam disso, mas quando Estevão toca e lança luz, eles então, o texto diz que eles rangem os dentes, arrastam Estevão para fora do sinédrio e começam então a sessão de apedrejamento que culminou na sua morte. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês, para dizer que nós somos chamados, irmãos, para sermos testemunhas de Jesus até os confins da terra. Amém? Nós somos chamados, irmãos, para sermos testemunhas de Jesus até as últimas consequências. Esses dias, comentando lá em casa, falando do desafio de seguir os passos de Jesus, eu estava mencionando isso e dizendo, olha, nós somos chamados para seguir os passos de Jesus até as últimas consequências. E olha, irmãos, que seguir os passos de Jesus e sermos testemunhas fiéis dele nesse mundo vai nos colocar em situações adversas. Vai apresentar diante de nós grandes desafios.
E desafios, aliás, que vão resultar em consequências. E nessa hora nós precisamos lembrar o porquê e para que nós fomos chamados. Para sermos testemunhas de Jesus até as últimas consequências. E eu também quero aproveitar essa oportunidade para destacar, irmãos, algumas lições que a igreja em Jerusalém nos ensina. É importante lembrar que a igreja em Jerusalém, ela está aí durante os seus primeiros 5 anos, mais ou menos, de existência e desenvolvimento. É nesse período que é registrado por Lucas alguns acontecimentos da igreja. E a primeira lição que eu destaquei quando eu olho para o texto e para o contexto, é que quando a igreja cresce também os problemas. Eu já havia mencionado isso em algum ponto anterior. Isso é inevitável, irmãos. Quando a igreja cresce também os problemas, novos desafios vão surgindo, novas demandas vão surgir. E esses novos desafios e essas novas demandas, preste atenção, exigirão de cada um de nós sensibilidade, discernimento, sabedoria e atenção para serem atendidos. O fato é, irmãos, que Deus nos prepara para algo maior. Você acredita nisso? Eu creio nisso, irmãos. E quando eu falo isso para vocês, eu me lembro, vem como uma flecha no meu coração, trazendo a memória novamente, quando eu estive aqui, quando eu cheguei em Três Lagoas. A palavra que o Espírito Santo me deu é exatamente nessa direção. Fábio, prepare a igreja para o crescimento. E esse preparo, irmãos, preste atenção nisso, ele envolve toda a nossa dinâmica no dia a dia. Cada momento que nós estamos juntos, irmãos, cada palavra que Deus nos dá, cada estudo, cada encontro, cada momento de oração, de comunhão, tudo isso é Deus nos preparando para coisas maiores que Ele tem para nós. E nós, irmãos, precisamos estar atentos a isso. E quando, de fato, nós crescermos, e preste atenção, eu não estou pensando só em crescimento numérico. Sim, crescimento de Deus trazendo, acrescentando pessoas, sim. Mas quando eu olho para a Bíblia, irmãos, eu vejo que seguir Jesus nos conecta a um crescimento, que começa aqui dentro de nós. Uma vida transformada. Um coração transformado pela palavra de Deus. Uma vida coerente, o que as Escrituras ensinam. Um caminho de discipulado que nos conduz à maturidade, irmãos. Que nos conduz à transformação de vidas. Um caminho no discipulado que abre os nossos olhos, que nos desperta diante da missão de Deus que nós temos nesse mundo. E o segundo ponto é que a igreja, isso aqui é muito importante também, é que a igreja precisa de organização estratégica. E aí não importa se a igreja é grande ou pequena, a organização estratégica que envolve a cooperação, vou falar daqui a pouquinho, que envolve a cooperação de cada membro, é fundamental, irmãos, para construir, para garantir o equilíbrio e o crescimento saudável da igreja. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos no capítulo 6 de Atos, logo no comecinho, se você quiser dar uma olhada, quando a gente olha para esse contexto, é exatamente isso que nós vemos. A igreja, no início da sua existência, mas que precisa de uma organização estratégica, e essa organização estratégica, ela parte de um direcionamento sábio e equilibrado dos seus líderes.
Olha lá o capítulo 6, é exatamente isso que está acontecendo. Os judeus de fala grega começam a reclamar dos judeus de fala hebraica, que tem dois grupos de judeus dentro da mesma igreja. E aí um começa a reclamar do outro porque falta alimento na mesa das viúvas. E aí é nessa hora que parte dos líderes um direcionamento estratégico, irmãos. Mas esse direcionamento, ele também envolve os membros da comunidade. A participação na construção desse crescimento, entenda isso, é de cada um de nós, irmãos. Eu já falei isso, vou repetir com toda certeza: ninguém faz nada sozinho. Ninguém, irmãos, constrói nada sozinho. A igreja é uma comunidade onde o serviço é executado de maneira coletiva, em unidade, em união, cujos membros têm impresso na mente e no coração um só propósito: que o Senhor cresça, que a igreja avance, que o reino de Deus avance, que vidas sejam resgatadas pelo poder do Evangelho. E se tem uma coisa, irmãos, que chama a minha atenção nesse texto, e que me provoca, é o posicionamento dos apóstolos. Porque olha só, a organização estratégica que eles dão envolve todos da comunidade. Lá no capítulo 6, verso 2 e 4, olha só. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos ao quê? À oração e ao ministério da palavra. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? 2 coisas. Primeira está ali, ó, é a convicção que eles tinham para a missão. A convicção, irmãos, que eles tinham, manteve uma ligação direta com a vocação que eles receberam de Deus. Qual foi a vocação? Eles foram chamados para o ministério da oração e da palavra de Deus. E aí, eles encontram na comunidade pessoas, olha que interessante, que tinham totais condições de realizar uma outra tarefa legítima. Vou falar daqui a pouco sobre ministérios, esses 2 ministérios que aparecem aqui, o ministério da palavra, da oração e da assistência social aqui para as viúvas. Eles encontraram na comunidade pessoas que tinham totais condições de servir as mesas. E aí a convicção deles em relação à vocação falou mais alto, prevaleceu. E eles falaram: bom, olha, nós não podemos negligenciar esse ministério, vamos passar essa tarefa a outros. E sabe o que isso me chama a atenção, irmão? O segundo ponto é que ambos os ministérios, eles são importantes. Nenhum ministério na igreja deve ser negligenciado. Uma coisa que Deus me ensinou desde o início é ser, irmãos, fiel aos ministérios, às funções que Deus delegou a mim ao longo desses 30 anos de caminhada. E eu me recordo com gratidão e saudade, no início da minha conversão, eu era tesoureiro e fechava os relatórios da escola bíblica dominical. Todo domingo de manhã, quando encerrava a escola bíblica, eu tinha um relatório com cada classe, por faixa etária, e eu fechava os relatórios, contava a oferta. Eu lembro que eu tinha um gasofilácio, era minúsculo, era desse tamanhozinho assim, ele tinha um cadeado com uma chave. E eu lembro, irmãos, como eu zelava por aquele gasofilácio. Como eu zelava.
de contar, de marcar certinho as ofertas. Depois eu passaria para o pastor responsável, para o líder do ministério, e eu fechava o cadeadinho, ainda puxava, deixa eu ver, de certeza está fechado mesmo, e levava embora para casa. Irmãos, uma coisa que nós precisamos aprender e jamais perder de vista é que os ministérios que Deus coloca na nossa responsabilidade é para exercermos com fidelidade. E é isso que eu vejo aqui. Ambos os ministérios são de Deus, irmãos, porque a igreja é de Deus. Infelizmente, a gente percorre a jornada por aí, nós vemos pessoas que se acham donos da igreja. Que coisa triste isso. Percorrendo a jornada por aí, irmãos, tantas coisas eu poderia descrever para vocês, negativas, positivas também, mas negativas, de pessoas que se acham dono do ministério. Irmãos, nunca esqueça, a igreja é de Deus e os ministérios são dele. E nós somos apenas coadjuvantes com Deus, participando da sua obra. No fundo, na realidade, o que Deus está nos dando é o privilégio de participarmos com Ele no desenvolvimento da sua igreja. Nada mais do que isso. E o que passa disso procede do maligno. Agora, voltando para o texto, que carrega muitos pontos importantes esse texto. Eu estou aqui tentando fazer abranger o mais importante, aqui os destaques, aquilo que Deus ministrou de maneira mais profunda no meu coração. Primeira menção que eu faço, e rapidamente, é que tem até feiticeiro, irmãos. Olha o texto. Tem até feiticeiro crendo em Jesus e sendo batizado. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Aqueles que estavam sendo enganados por Simão, o mágico, agora não seriam mais enganados. O texto diz que esse cara impressionava o povo com as suas mágicas ali em Samaria. Mas quando eu olho para o texto, isso é maravilhoso. Eu vejo, irmãos, que ele foi impressionado mesmo. Foi pelo poder das boas novas do reino de Deus. Quando Filipe prega, olha lá o texto, Filipe prega, e ele é impactado pelas boas novas do reino. Porque se tem uma coisa que a palavra de Deus faz, é isso. Ela causa, ela gera impacto naqueles que ouvem. E talvez, irmãos, num primeiro momento, não há uma resposta efetiva, mas você pode crer, a palavra de Deus foi lançada e ela não volta vazia. E o que nós precisamos é crer que Deus, no tempo certo, Ele vai fazer a obra. Mas nessa oportunidade, deixa um pouquinho Simão de lado, e eu queria destacar aqui dois pontos que me chamou mais atenção. Primeiro, é a convicção para a missão. Os apóstolos, irmãos, nos deixaram esse legado prático. A convicção deles manteve uma conexão direta com a vocação. Se você olhar o texto, você vai ver que mesmo diante de demandas legítimas que vão surgindo pelo caminho, o ministério da palavra e da oração tinha primazia na vida, na centralidade do ministério desses homens. Eles não negligenciaram o ministério em detrimento do outro, mas tinham plena convicção de que eles foram chamados e enviados para proclamar a palavra de Deus. E quando nós olhamos o Novo Testamento, final do século I, aqui em Atos, já não tem nenhum apóstolo mais vivo, todos estão mortos. E sabe quem é que segue a missão? Sabe quem é que deve abraçar e dar continuidade a essa missão? É a igreja, irmãos. Somos nós. E uma das questões que ficou forte no meu coração é qual a convicção que nós temos da vocação que Deus nos deu. E enquanto eu estava lembrando disso,
eu me lembrei de dois momentos muito significativos que reforçam essa realidade de convicção e vocação. Eu quero ler esses textos junto com vocês. Abre aí João 17, 18. Dois momentos que registram essa realidade. Um foi antes da prisão de Jesus, lá no Monte das Oliveiras. É esse primeiro texto, João 17, 18. E o outro momento é após a sua ressurreição, João 20, 21. E eu fiquei pensando ao ler esses textos que quando nós temos convicção do chamado, nós sabemos o que nós precisamos fazer, irmãos. Quando nós temos convicção do chamado, nós nos organizamos estrategicamente para que cada parte realize a sua função. Olha só, João capítulo 17, o texto que muitos descrevem, denominam como a oração sacerdotal de Jesus, momentos antes da sua prisão. Olha a profundidade, preste atenção nisso, irmãos. A oração de Jesus não é uma oração qualquer. A oração de Jesus não é uma oração sem fundamento, sem consistência, sem perspectiva. Pelo contrário, olha a oração dele. Santifica-os na verdade. Verso 17, depois eu vou ler o 18. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. O que fica claro aqui para nós, irmãos? Que nós somos chamados e enviados ao mundo, porque a nossa missão é no mundo. E o segundo texto, olha lá só, João 20, 21. Após a sua ressurreição, Jesus aparece aos discípulos, e olha o que ele diz para eles. Novamente Jesus diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que a nossa missão como igreja, ela está intimamente vinculada à missão de Jesus. O Pai o enviou. Eu não vou citar outros textos dos evangelhos, mas vocês vão se lembrar alguns textos mencionados, registrados nos evangelhos, onde a multidão, onde os próprios discípulos tentam desvirtuar Jesus do caminho da missão. Ele diz: olha, eu vim nesse mundo para cumprir a missão que o meu Pai me delegou. E aqui Jesus está dizendo, rogando ao Pai, que assim como Ele foi enviado, e Ele foi enviado, irmãos, para cumprir uma missão. E quando nós olhamos as narrativas do Novo Testamento, o que nós vemos é um Jesus fiel. É um Jesus que cumpre até o fim a missão que Deus delegara a Ele, que o Pai delegou a Ele. E isso carrega para nós, irmãos, um grande significado. Porque assim como Jesus foi enviado e cumpriu a missão, agora Ele nos chama e nos envia para fazer a missão no mundo. Mas tem uma coisa, irmãos. Missão não se faz apenas sonhando. Missão se faz com os pés no chão, obedecendo o que Deus nos mandou fazer. E o segundo ponto é que todo lugar que a igreja está, é um lugar estratégico. Todo lugar que a igreja está é um lugar estratégico. Nós vemos que logo após a dispersão, interessante olhar o mapa geográfico de Jerusalém, porque Galiléia ficava ao norte, Judéia ao sul, Samaria ficava no meio, entre essas duas regiões. Era um lugar estratégico, irmãos, embora aquele povo fosse rejeitado pelos judeus. E quando eu estava lembrando, pensando nisso, o Espírito Santo trouxe assim no meu coração essa convicção forte, e eu disse: é isso mesmo, é isso que a palavra está ensinando.
que todo lugar que nós estamos é estratégico, irmãos. O que estava acontecendo em Samaria, se você olhar aí o texto de novo com detalhes, você vai perceber que o que acontece ali chama a atenção, chega aos ouvidos dos apóstolos, lá em Jerusalém. Espíritos imundos saem das pessoas gritando, as pessoas são curadas, ouvem a palavra e creem, são batizadas. Isso chega, eu fico pensando, não tinha como não chegar aos ouvidos deles lá em Jerusalém. Porque o que está acontecendo aqui, irmãos, é maravilhoso. Deus está libertando pessoas, Deus está alcançando pessoas para dar sequência no seu propósito. Isso é maravilhoso. E aí isso chega aos ouvidos, eles enviam para lá Pedro e João, a dupla dinâmica. E aí nós vemos, os samaritanos haviam aceitado a palavra de Deus, foram batizados, receberam o Espírito Santo através da oração dos apóstolos. Que cenário maravilhoso, irmãos. Que coisa linda. E sabe o que eu vejo nesse cenário? Um trabalho de cooperação, sabe com quem e entre quem? O Espírito Santo, Filipe e os apóstolos. E vamos incluir no pacote, para não esquecer, todos aqueles que haviam sido dispersos pelas regiões. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que nós precisamos aprender a trabalhar em cooperação com o Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, buscar e escutar sensivelmente o que o Espírito diz e obedecer. A igreja, ela precisa aprender que a unidade e a soma dos esforços produzem resultados excelentes e abrangentes. E essa soma de esforços, eu acredito que ela começa conosco aqui, irmãos, mas ela deve se estender para fora. E os outros dois destaques para caminhar para a conclusão da mensagem é que o Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Isso é maravilhoso, irmãos. Os judeus, os próprios discípulos, olha só, ao longo da trajetória fizeram acepção de pessoas. Lembra de Pedro? Quando come com os gentios, quando vai chegar Tiago, ele se afasta deles e volta para o grupinho de judeus. Paulo, dá um puxão de orelha dele. E dentre as coisas que Paulo lança como realidade firme, em amor mais firme, você é judeu, mas não se comporta como judeu. É discípulo, mas não se comporta como discípulo. Porque se afasta dos gentios para estar no grupo dos judeus. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que o próprio Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Mas Ele une em torno da mesma fé e propósito pessoas de todas as nações. Isso é maravilhoso. Por último, eu fiquei pensando que esses samaritanos que creram, aceitaram a palavra, foram batizados, eles se juntaram no grupo de missionários. E é sobre isso que eu quero fechar falando. Com certeza, irmãos, olha só que legal. Aqueles que antes eram excluídos, agora somam, integram o time de missionários de Jesus. Que coisa maravilhosa, não é? E eu quero fechar. Pode dar mais um enter, Davi, por favor. Acho que tem alguns pontos da conclusão. Dizendo, irmãos, apontando uma realidade que eu encontro ainda no legado dos apóstolos,
e que se estende a toda a igreja de Jesus Cristo espalhada nesse mundo. Essa realidade diz respeito à missão da igreja, que de maneira alguma pode continuar sendo reduzida àquela visão tradicional de que missionários são apenas aquele grupo seleto de pessoas chamadas para o campo missionário, que são sustentados financeiramente pela igreja, que recebem oferta da igreja local, que são treinadas por instituições missionárias especializadas e geralmente são enviados para cruzar a fronteira geográfica. Sai de um país e vai para outro país. Isso nós chamamos de missão transcultural, com a finalidade de pregar o evangelho. O que nós não podemos perder de vista, irmãos, é que toda a igreja de Jesus, onde quer que ela esteja, é uma comunidade missionária. E missões, irmãos, nós fazemos no contexto do dia a dia. Missões não se resume, por exemplo, a um evangelismo esporádico, ora ali, ora cá, ora colar. Não, a missão nós fazemos dia a dia. É falar de Jesus no dia a dia, é viver Cristo no dia a dia, é anunciar Jesus onde nós estamos. Essa é a missão, irmãos. Monobi sai do Japão, começa no Japão, sai do Japão e vem para o Brasil. E nós fazemos missão onde nós estamos. Todo local onde a igreja está é um lugar estratégico. O fator geográfico é secundário. A missão, irmãos, ela precisa acontecer e se desenvolver dentro do próprio contexto onde a igreja está inserida. Atos 1:8 deixa claro para nós. Vamos ler esse texto juntos. Cada geração, abre lá Atos 1:8, cada geração de cristãos em todos os lugares do mundo recebem o poder do Espírito para testemunhar sobre Jesus. Olha o que está escrito lá, Atos 1:8, fica de pé por favor no seu lugar, vamos ler esse versículo, o único versículo carregado de sentido e que espero que faça sentido para todos nós nessa noite. Olha só, vamos lá, Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Pode sentar. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Todos os discípulos de Jesus precisam viver e conviver com essa realidade, nos impulsionando na missão. Nós não estamos sozinhos, nós recebemos poder do Espírito Santo para testemunhar de Jesus. E a destreza, a coragem que muitas vezes nos falta, sabe de quem que vem? Vem do Espírito Santo. A sabedoria, o equilíbrio, a graça, a coragem, a convicção que pode às vezes faltar para nós, vem do Espírito para nós, irmãos. E por último, eu quero dizer que esse propósito envolve comunicar o Evangelho mediante a tudo o que falamos e fazemos. Precisa haver coerência entre o discurso e a prática para que a mensagem não caia em descrédito. Infelizmente, irmãos, nós vivemos dias, eu digo isso com tristeza, nós vivemos dias onde a mensagem que é proclamada pelos discípulos, pelos seguidores de Jesus, ela tem sido desacompanhada, ela tem sido desconectada de uma vida coerente.
aquilo que nós falamos não bate com o que muitas vezes nós vivemos. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos santifique pelo poder da sua palavra. E a santificação, irmãos, nós vemos nas Escrituras, abre margem para outro tema bíblico, é um processo de Deus, por meio da palavra, de limpar a nossa vida, de moldar o nosso coração e o nosso caráter, para que nós sejamos em palavras e em ação, a cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. E por último, eu quero ler outro texto junto com vocês. Dá mais um enter, Davi. Esse eu fiz questão de digitar ali. Eu quero encerrar, irmãos, com esse texto fantástico. Nós vamos ler juntos daqui a pouco. Essa afirmação do apóstolo Pedro em relação à missão. Me ensina e nos ensina um princípio poderoso, valioso. Mas para mim, pessoalmente, a grande questão é: o que eu faço com esse princípio transformador? Pedro está dizendo que todos os crentes, olha só, todos somos sacerdotes reais. É desse princípio que as pessoas tiram aquele ensino intitulado de sacerdócio universal de todos os crentes. Tem outros textos, mas esse é o clássico. Porque de fato é isso que Pedro está apontando. Todos os crentes somos sacerdotes reais. E como tais fomos chamados e enviados para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos dá uma identidade para vivermos de acordo com ela. Por isso que Deus nos dá e forma em nós, irmãos, uma nova identidade. E aí eu quero fechar lendo esse texto junto com vocês. Vamos lá? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, são santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para a sua maravilhosa luz. Amém. Eu gostaria que você, por um instante, fechasse os seus olhos e respondesse a palavra de Deus que foi ministrada no seu coração. Pense nessa nova identidade que você recebeu de Deus. E vá além. Pense e lembre que essa identidade, ela está ligada a um propósito, a uma missão. E agora pergunte para você mesmo, o que você tem feito com essa identidade e com essa missão? A partir disso, eu gostaria que você orasse ao Senhor. Pai, obrigado. Eu quero te louvar pela tua presença bendita e maravilhosa aqui entre nós. Ouve o clamor, a oração dos teus filhos, daqueles que o Senhor chamou um dia e vocacionou para anunciar as tuas grandezas até os confins da terra. A missão começa onde nós estamos, Senhor. E nós não podemos negligenciar essa missão, porque nós prestaremos contas diante do Senhor um dia por causa disso. Ouve a oração dos teus filhos. Precisamos de fato, Senhor, reconhecer que como igreja muitas vezes temos falhado na missão. Nesse contexto específico de anunciar Cristo, de testemunhar sobre o Senhor Jesus nesse mundo.
Precisamos reconhecer, dá-nos um coração, Espírito Santo, humilde. Dá-nos um coração sincero, verdadeiro diante do Senhor, para reconhecermos a nosso pecado de negligência, quando a questão é missão do Senhor nesse mundo, delegada a nós. Perdoa-nos, perdoe esse pecado da sua igreja. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos ouvidos e os nossos corações. E desperta-nos para vivermos essa realidade em tudo que falamos, em tudo que fazemos. Desperta-nos para confrontar nós mesmos, reavaliar a nossa postura diante da sua palavra. E nos ajude a caminhar convictos do chamado e da missão do Senhor. E nos ajuda-nos a caminhar convictos, lembrando que onde nós estamos, onde a sua igreja está, ali é um local estratégico. Local para anunciar Cristo. E cumprirmos com fidelidade essa missão. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, eu quero, antes de encerrar o culto, dizer que os avisos da semana estão sendo publicados. O mais recente deles é o